Você sabia que o pecado não está no corpo, e sim na nossa natureza pecaminosa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Programa Fala Messias. Conectando a teologia com o seu dia a dia. Muito bem, eu quero começar esse vídeo de hoje comentando ainda sobre Gênesis capítulo 1. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu comento sobre Gênesis capítulo 1, vai lá, assista. Tá nessa mesma playlist aqui do canal do YouTube, onde eu falo sobre o propósito da vida. E Gênesis tem sido um texto, um livro que tem me chamado bastante atenção, tem feito parte do meu devocional diário, onde eu tenho refletido bastante sobre algumas verdades que nos norteiam para a vida, para uma espiritualidade mais sadia, mais pura e mais genuína. Eu tenho me preocupado muito sobre essa questão da nossa espiritualidade. Eu tenho escrevido bastante sobre isso, sobre espiritualidade, o que é uma espiritualidade pura, verdadeira. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês aqui, trazendo uma visão, uma cosmovisão um pouco diferente. Talvez alguém ainda não abriu seus olhos em relação a isso, mas esse vídeo aqui vai ser muito de grande valia para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal do Pastor Mateus Messias para mais vídeos assim como esse. Curte, comente e compartilhe, tá bom? Gente, no vídeo passado eu falei sobre Gênesis capítulo 1, comentando acerca de tudo aquilo que Deus fez da sua criação. E no final de cada ato criado de Deus, Deus dizia assim: e viu Deus que era bom. É interessante, né? Deus não disse que nada daquilo que ele fez era ruim, mas tudo era bom. Em Gênesis capítulo 2, Deus faz o jardim do Éden. Depois eu quero gravar um vídeo falando e comentando sobre Gênesis 2, Gênesis 3 e assim por diante. Mas eu quero já fazer um spoiler aqui. Deus cria o homem e a mulher e coloca no jardim do Éden uma árvore. Dentre todas as árvores, Deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal e disse: não toca. Quando lá no Gênesis capítulo 3 o homem peca contra Deus, que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse homem ele não peca contra a sua carne, mas esse homem peca contra a natureza santa de Deus. Contra a natureza santa de Deus. Frisa bem isso aqui que eu estou falando. Então, é importante entendermos isso. Por quê? Porque o pecado não está em atos criativos de Deus. O pecado está na natureza pecaminosa de ir contra tudo aquilo que é santo, de ir contra aquilo que é puro e reto diante de Deus. Em vista disso, com base nisso, nós podemos afirmar que tudo que Deus criou é bom. Não existe nada que é ruim nessa terra. Eu falei no vídeo passado que a natureza revela a glória de Deus. A natureza mostra a glória de Deus e Deus deixou tudo aqui à nossa disposição para explorar. De modo que, quando eu exploro isso para o mal, aí sim, eu estou indo contra a natureza santa de Deus. Mas quando eu exploro para o bem e para a glória de Deus, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. De forma que não existe nada nesse mundo que seja separado. Ou seja, eu não posso chegar diante de algo e dizer: isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Tudo provém de Deus.
O problema é quando nós caracterizamos isso e trazemos para o lado mal. Eu tô lendo um livro, inclusive eu quero colocar para vocês aqui. Eu falei no vídeo passado sobre o que essa autora americana ela tem colocado e trazido a visão em relação a essa questão da dicotomia, né? Que a gente é muito tendencioso a fazer. Dicotomizar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Um exemplo, eu tô aqui com a caneta e eu tô com um canetão. O canetão é ruim, não presta. Isso aqui é do diabo. Isso aqui é bom. A caneta é bom. O canetão é ruim, ele é do diabo porque ele tem uma parte preta aqui. Então essa parte preta aqui é do diabo. A caneta, ela é azul, né? Ela é bonita. Inclusive a tinta que tá aqui dentro aqui, ela é azul. Parece ser preta, mas ela escreve azul. Azul é do céu, azul é de Deus. Esse aqui não, esse aqui é preto, escreve preto. E ainda tem esse vermelho aqui que é do diabo ainda, entendeu? Então a gente tende a relacionar as coisas de forma errada. E isso é ruim. Inclusive essa autora vai dizer uma coisa interessante aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Ela diz assim, ó: contra a concepção grega, temos de insistir no fato de que... Ela diz aí: temos de insistir no fato de que o mal e a desordem não são intrínsecos ao mundo material, mas foram causados pelo pecado do homem, que toma a boa criação de Deus e a torce para satisfazer seus propósitos maus. Sobre essa questão da cultura grega, deixa eu comentar aqui. Existia um pensamento platônico, que ele foi muito forte na época de Jesus, na época de Paulo, até ali os meados dos anos 150, que era o gnosticismo. Gnosis, do grego, significa conhecimento. Eles pregavam um mundo dicotômico. Existiam várias vertentes do gnosticismo, como o gnosticismo ascético, docético, e por aí vai. O que eles pregavam na sua raiz? Essa dicotomia que eu falei aqui, ó. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do mal. Isso aqui é de Deus, ou isso aqui é do mal, isso aqui é de Deus. Aquilo que é do mal era princípio de pecado, aquilo que é material, aquilo que eu posso tocar, pegar, é do diabo, é do mal. Aquilo que eu não vejo, vamos considerar que essa caneta é algo abstrato, é princípio do bem, é de Deus. Com isso, eles diziam: olha, vocês não tocam nisso, não tocam naquilo, não vista assim, não pegue naquilo, não coma aquilo. Sinal de um gnosticismo, de um dualismo. Paulo vai falar muito sobre isso nas suas cartas aos Colossenses, combatendo essa seita. Eles não criam na encarnação de Jesus. Por quê? Porque como é que pode alguém santo vir num corpo que é pecaminoso, num corpo humano? Por isso eles não criam na reencarnação de Cristo. Inclusive, o Evangelho de João... Desculpa, gente, deixa eu beber uma água aqui. No Evangelho de João, João vai escrever o Evangelho para combater essa seita. As cartas de João, né, perto do Apocalipse, é para combater essa seita também. No Evangelho de João, por exemplo, João vai mostrar um Jesus humano e um Jesus Deus. Um Jesus que sentia fome, mas que era o pão da vida. Um Jesus que sentia sede, mas que era a fonte de água viva. Um Jesus que morreu, mas ressuscitou e disse: Tomé, toca aqui no meu corpo e sente a marca dos cravos. João capítulo 20. João 20, capítulo 20 ou 21, né? Então, existia esse pensamento platônico, né, influenciado pela cultura grega. Não quer dizer, gente, que se você comer tal coisa, ingerir tal coisa, pegar em tal coisa, quer dizer que aquilo é pecado ou é do diabo. Não quer dizer nada disso. Olha o que a autora vai dizer mais aqui, ó. É por isso que Paulo escreveu: nenhuma coisa é de si mesma imunda. Tá vendo aí? Romanos 14. Ela torna-se imunda somente quando os pecadores
a usam para expressar sua rebelião contra Deus. Tá vendo, gente? A linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte e outra da criação. Porém, ela passa pelo coração do homem. Em nossa disposição de usar a criação para o bem ou para o mal. Tá aí o motivo. Ah, mas eu não posso usar tal vestimenta. Por quê? Ah, porque é do diabo. Porque ela é assim, 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 as características do diabo. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essas concepções errôneas. Porque tudo aquilo que Deus criou é bom. Agora, tem de você avaliar o seguinte: se eu vou usar aquele algo para a glória de Deus ou para o mal. Um exemplo, essa caneta. Deixa eu voltar para a caneta aqui. Essa caneta é algo bom, não é? Foi algo inventado pelo homem. Não sei se era crente ou se era descrente. Ela pode servir para o bem. Qual que é o bem que eu posso fazer com ela? Escrever. Mas também eu referi a ela como algo imaterial, né? Como algo que é de Deus. Mas eu posso usar ela também para o mal. Como? Isso aqui, ó, essa ponta dela aqui, ó, ela pode servir como lança. E eu posso ferir alguém com ela. Eu já vi no colégio, quando eu era pequeno, alguém ferir o outro com uma caneta dessa aqui, ó. Ferir gravemente com uma caneta dessa. Então o pecado não está em algo material. Está naquilo que é, aquilo conforme eu uso para o mal. É conforme a minha natureza vai tendenciar. Entendeu? Em certo sentido, algumas coisas vai clareando agora a partir da nossa mente, entendeu? Outra coisa que ela diz aqui, ó, um exemplo. Deixa eu colocar para vocês aqui. Por exemplo, a música é boa, mas músicas populares podem ser usadas para glorificar a perversão moral. Você não vê isso? Músicas que são cantadas, que glorificam a Deus e glorificam coisas. Um exemplo. Algumas pessoas perguntam para mim: posso cantar música secular? Pode, dependendo da letra. Por quê? Tem letras que tendenciam você o quê? A beber, né? Inclusive músicas sertanejas, né? Eu gosto muito de música sertaneja, mas existe muita música sertaneja que enaltece a questão, né, de você beber, de negócio de recaída, do amante e etc. Essas músicas vai te levar para um outro lado, a embriaguez e por aí vai. Música como funks, né? Não é que o funk é pecaminoso, mas as letras que são cantadas, que tende à orgia, à prostituição e assim, né, entre outras devassidões que são mencionadas nessas músicas. Em contrapartida, outras músicas que são boas, né? Inclusive as músicas mais antigas, sertanejas, que tende a relacionar até mesmo a criatura de Deus, a criação de Deus. Inclusive até mesmo eu ouço músicas, né, de cantores seculares antigos, músicas sertanejas, que ela eleva mais a glória de Deus do que muitas músicas cristãs evangélicas que são cantadas dentro das igrejas, que ecoa mais a glória do homem do que a glória de Deus. É interessante isso, né? Eu tenho acompanhado alguns vídeos de pregações de um congresso que está acontecendo no Brasil. Nada contra os pregadores, mas o teor das mensagens que são pregadas e o teor das canções. São canções e mensagens que elevam muito o seu ego, mas que eleva pouco o ego de Deus. Não sei se Deus tem ego, né? Deus não tem ego, mas que eleva pouco a glória de Deus. Falam de Deus, menciona Deus, mas ao mesmo tempo diz: se você servir a Ele, o diabo vai ser derrotado.
Se você servir a ele, a vitória vai chegar na sua casa. Mas se você não servir a ele, o diabo vai entrar na sua casa. O diabo vai fazer isso. Quando você é servo de Deus, as pessoas têm que te respeitar. As pessoas têm que te olhar por cima. Que você vai chegar naquele lugar por ser servo de Deus, por estar cheio desse poder de Deus, por ter recebido esse poder aqui dentro. Você vai chegar lá naquele lugar e você vai botar o dedo na cara daquela pessoa e dizer: me respeita porque eu sou servo de Deus. Tá vendo que são coisas que não condiz com o evangelho? Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Tá errado isso aí. Então, é exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Deixa eu colocar mais uma vez aqui para vocês verem. A arte é um presente bom de Deus, mas livros e filmes podem ser usados para transmitir uma visão não bíblica e promover a decadência moral. Nós já vimos muitos filmes, né, assim. A ciência é uma vocação de Deus, mas pode ser usada para arruinar a crença em um Criador. A sexualidade era ideia primordial de Deus, mas pode ser distorcida e retorcida para servir a propósitos egoístas e hedonistas. Tá vendo aí? Tudo provém de Deus, mas o homem, na sua natureza corrompida, tende a levar isso para o lado mal. Olha só para vocês verem, para a gente partir para o encerramento aqui. Eu vou colocar aqui o que a autora diz mais aqui, ó. As atividades religiosas podem ser dirigidas para o pecado. Isso aqui é forte, gente. Todos provavelmente já tivemos experiências trágicas de conhecer pastores e líderes ministeriais que, apesar do comovente linguajar espiritual e pregação hábil, são dirigidas por orgulho espiritual, usando a posição como meio de exercer poder. Olha só, de exercer poder e influência em vez de demonstrar serviço. O pecado espiritual é difícil de determinar com precisão, porque somos cegos pela divisão entre o secular e o sagrado, que nos inclina a classificar o reino espiritual como a parte boa da criação. Gente, se você não entender isso aqui, pelo amor de Deus, eu quero até rotular esse vídeo aqui como quebrar o farisaísmo. Isso aqui é a quebra do farisaísmo, do legalismo. O que tem de pessoas dentro da igreja dessa forma não é brincadeira. Tende a rotular aquilo que está expresso ali dentro da igreja como sagrado. E tende a tirar aquilo lá de dentro como algo que não é bom. Tem um vídeo bem antigo meu aqui no meu canal do YouTube, você pode depois verificar, bem antigo, que eu falo sobre a questão do dízimo, Malaquias capítulo 4. As pessoas usam muito aquele texto para falar do dízimo, trazer as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e assim, vocês podem fazer prova do céu. Se eu não abrir a janela dos céus, não derramar uma benção tal e etc e tal, e as pessoas pegam aquele texto, né? O cara que às vezes nem é crente, tem uma vida devassa, não glorifica, tem uma vida que não glorifica a Deus, tem um trabalho que não glorifica a Deus. E aí ele chega na igreja e vê o pastor pregando, aí vai lá e pega o dízimo dele, entrega lá no gasofilácio e fala: nossa, minha vida tá resolvida. A minha vida tá resolvida, né? E aí ele volta à mesma vida de sempre. Para ele tá tudo bem, eu fui abençoado porque lá é sagrado, aqui fora não é. Aqui fora eu posso fazer o que eu quiser. Lá dentro, né, tem que conservar aquele Espírito Santo, né? Aquele Espírito com E minúsculo, viu? Aquele Espírito Santo, né? Então, quando você vai olhar o contexto de Malaquias, não tem nada a ver. Deus está falando do dízimo ali, mas é em última instância. O povo estava pecando contra Deus em muitas outras coisas, adultério. O povo estava relacionando a questão do que eles tinham com a bênção de Deus. Eram muitos os pecados. Culto defeituoso. Oferta defeituosa para Deus. Em última instância era o dízimo.
Então o pecado do povo não estava só no dízimo, estava em muitas outras coisas. Para Deus abrir a janela dos céus, esse povo deveria consertar as suas vidas e ver se aquilo que eles estavam fazendo tanto no sagrado e no secular, que não existe essa dicotomia, o que eles estavam fazendo na sua vida como um todo, se glorificava a Deus ou não. Era exatamente isso. Olha só para vocês verem, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo. Isso torna fácil os líderes religiosos atenuarem os erros, dizendo que são necessários para promover o ministério ou alcançar mais pessoas. Precisamos manter em mente as influentes palavras de Alexandre. Ela fala um termo aqui meio, sei lá se é russo isso aqui. Quando escreveu: a linha que separa o bem e o mal não passa por estados, nem entre classes, nem entre partidos políticos, mas pelo coração humano. Então, gente, encerrando aqui esse vídeo. Primeiro, grave bem isso na sua mente. Tudo que Deus criou é bom. Tudo. Segundo, como está a sua vida? Como está a sua concepção em ver o mundo criado de Deus, aquilo que você faz no seu dia a dia, trabalho, faculdade, escola, igreja, família, né, negócios, finanças, suas criações, a forma como você trata a sua criação, a forma como você trata as pessoas, a forma como você trata os seus colaboradores, a forma como um todo em geral. Como você tem visto essas coisas? Como parte do que é ruim e o sagrado dentro da igreja como algo que é bom? Vamos enxergar a nossa vida como um todo. Vamos parar com essa dicotomia. Tudo que Deus criou é bom. Vamos parar com essa dicotomia de relativizar as coisas, dizer isso aqui é de Deus, isso aqui não é. O meu trabalho importa? Não importa tanto para Deus, mas o que está lá dentro da igreja importa. Vamos levar a nossa vida como um todo. Eu falei no vídeo passado sobre vocações. Tente descobrir a sua vocação. A sua vocação vai nortear toda a sua vida. Tente entender o princípio da criação de Deus. Deus te criou com um propósito. Para tudo nessa vida. A sua vida, como um todo, é um culto a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Estejamos preparados para o próximo episódio, próximo vídeo. E não esqueça de curtir, de se inscrever e de compartilhar.